O sol começava a nascer sobre a grande metrópole de concreto e vidro. Da janela do seu apartamento de luxo, um homem observava a cidade acordar. Ele tinha 36 anos de idade e uma conta bancária que a maioria das pessoas não conseguiria sequer imaginar. O nome dele era Henrique. Ele vestia um terno feito sob medida que custava mais do que um carro popular. Seu café da manhã havia sido preparado por um chefe particular, servido em louças finas. No entanto, o café parecia não ter sabor algum. Tudo na vida de Henrique era milimetricamente planejado, perfeito e vazio. Ele passava os dias em reuniões intermináveis, fechando negócios milionários e apertando mãos frias. Quando a noite caía, ele voltava para aquele apartamento enorme e silencioso. A solidão era uma companheira constante e cruel. Ele se sentava no sofá de couro importado e olhava para as paredes decoradas com obras de arte caríssimas. Nenhuma daquelas pinturas trazia calor para o seu coração. Ele havia chegado ao topo do mundo, mas a vista lá de cima era assustadora. Muitas vezes ele se perguntava qual era o verdadeiro sentido de tanto esforço. Ele havia sacrificado sua juventude, suas amizades e até mesmo a chance de amar, tudo em nome do sucesso. Agora, o sucesso estava ali, mas a felicidade havia ficado pelo caminho. Foi em uma manhã de terça-feira que o cansaço finalmente o venceu. Henrique olhou para a sua agenda lotada e sentiu um peso insuportável no peito. Ele precisava respirar um ar diferente daquele ar-condicionado de seu escritório. Ele precisava fugir, nem que fosse por algumas horas. Sem avisar sua secretária ou seus sócios, ele desceu até a garagem do prédio. Escolheu o carro mais potente e luxuoso de sua coleção particular. O motor roncou baixo, como um animal contido, enquanto ele acelerava em direção à saída. Henrique dirigiu sem rumo, apenas querendo se afastar dos grandes prédios e do barulho ensurdecedor do trânsito. Ele pegou a estrada principal e seguiu para longe da cidade. O velocímetro subia, mas a angústia em seu peito parecia não diminuir. Depois de quase 2 horas dirigindo, a paisagem começou a mudar. O asfalto perfeito deu lugar a uma rodovia mais antiga, cercada por árvores e muito verde. Ele abriu um pouco a janela do carro, deixando o vento bagunçar seus cabelos, sempre tão arrumados. O cheiro de mato e de terra úmida invadiu o veículo luxuoso. Foi uma sensação estranha e, ao mesmo tempo, incrivelmente reconfortante para ele. Ele decidiu pegar um desvio, entrando em uma estrada de terra batida. O carro balançava suavemente, levantando uma nuvem de poeira dourada pelo caminho. Henrique diminuiu a velocidade, observando as pequenas propriedades rurais e as cercas de madeira desgastadas pelo tempo. Havia uma paz ali que ele não conhecia. Foi então, em uma curva suave daquela estrada poeirenta, que o destino dele mudou para sempre. Ele a viu de longe, uma figura delicada vindo na direção contrária. Henrique reduziu ainda mais a velocidade do carro, quase parando no acostamento de grama. Era uma jovem mulher, pedalando uma bicicleta antiga e um pouco enferrujada. Ela parecia ter uns 23 anos, talvez um pouco menos. Usava um vestido de algodão simples, desbotado e claramente envelhecido pelo tempo e pelas lavagens. O que mais chamou a atenção de Henrique não foi a simplicidade extrema dela. Foi o sorriso. Um sorriso aberto, radiante, que iluminava o rosto da jovem de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Ela parecia estar em completa harmonia com o mundo ao seu redor. Enquanto o carro de luxo e a bicicleta velha se cruzavam, o tempo pareceu parar. Henrique reparou que os pés dela estavam descalços, tocando os pedais de metal com uma intimidade natural com a terra. Seus cabelos escuros voavam livres com a brisa da manhã. A jovem olhou para o carro grande e brilhante, mas não demonstrou inveja ou espanto. Ela apenas olhou nos olhos de Henrique e sorriu de forma gentil, acenando levemente com a cabeça. Foi um cumprimento simples, de alguém que reconhece outro ser humano no caminho.
E você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo agora, sabe dar valor a esses pequenos momentos de paz? Se você gosta de histórias que tocam o coração e nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida, inscreva-se aqui no nosso canal. Aproveite e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias narradas, pois somos uma família e o seu lugar é aqui com a gente. Henrique acompanhou a jovem pelo espelho retrovisor até que ela desaparecesse na curva. O coração dele, que antes batia em um ritmo pesado e cansado, agora estava acelerado. Aquela imagem havia ficado gravada em sua mente como uma fotografia perfeita. Como alguém poderia parecer tão plenamente feliz, pedalando uma bicicleta velha e com os pés descalços? Ele, que possuía frotas de carros e sapatos feitos à mão, não conseguia se lembrar da última vez que havia sorrido daquele jeito. Aquele contraste o atingiu em cheio. Ele encostou o carro debaixo da sombra de uma grande árvore frondosa. Desligou o motor e ficou ali, em silêncio absoluto, apenas ouvindo o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos. A poeira que o carro havia levantado começou a assentar lentamente sobre a estrada. Henrique fechou os olhos e a imagem da moça de vestido desbotado voltou com força total. O nome dela, que ele ainda não sabia, era Marina. Ela morava ali perto, em uma casa humilde de tijolos aparentes, junto com seus avós idosos. Marina nunca havia morado na grande cidade, e a verdade é que ela nem tinha vontade. A vida dela era tecida com os fios da simplicidade, acordando cedo para cuidar das galinhas e ajudar a avó na cozinha. O cheiro de café coado no pano e o pão caseiro quentinho eram os maiores luxos que ela conhecia. Para ela, a riqueza estava na terra molhada depois da chuva de verão e nas noites de céu estrelado. Marina conhecia cada árvore daquela região e sabia o nome de quase todos os vizinhos. A bicicleta era sua fiel companheira de aventuras diárias pela vizinhança. Enquanto Henrique lutava com seus próprios demônios dentro do carro de luxo, Marina chegava em casa com o coração leve. Ela encostou a bicicleta na parede da varanda e correu para lavar os pés na torneira do quintal. A água fria era um alívio refrescante. Sua avó, Dona Carmen, observava a neta da porta da cozinha com um sorriso doce no rosto enrugado. A velha senhora sabia que o sorriso da neta era o maior tesouro daquela casa. Eles não tinham muito dinheiro, mas havia amor e união de sobra. O avô de Marina, seu Antônio, estava na roça cuidando da pequena horta que garantia o sustento da família. Marina secou os pés, entrou na cozinha e abraçou a avó por trás, beijando o rosto macio e cansado dela. A alegria daquela casa era contagiante e pura. A quilômetros dali, Henrique finalmente ligou o motor do carro novamente. Ele precisava voltar para a cidade, para suas responsabilidades, para sua vida de concreto e números. Mas ele não conseguia simplesmente esquecer o que havia visto. Durante todo o caminho de volta, o silêncio dentro do carro parecia ainda mais pesado. Ele observava os prédios cinzentos surgindo no horizonte e sentia uma vontade enorme de dar meia volta. A vida que ele havia construído de repente parecia uma prisão sem grades. Quando ele finalmente estacionou na garagem subterrânea do seu prédio, o sol já estava se pondo. Henrique pegou o elevador privativo e subiu para a sua cobertura. As luzes se acenderam suavemente assim que ele pisou na sala. Tudo continuava no mesmo lugar, impecável e frio. Ele serviu um copo de água e foi para a varanda observar as luzes da cidade. Milhares de pontos brilhantes, milhares de pessoas correndo atrás de dinheiro e sucesso, assim como ele havia feito a vida inteira. E no meio de todos os seus pensamentos, apenas aquele sorriso solto na estrada de terra lhe trazia paz. Ele queria entender como a verdadeira felicidade poderia morar na ausência de posses materiais. Ele queria, no fundo de sua alma, sentir um pedaço daquela paz que a jovem demonstrava ter. Aquela noite foi uma das mais longas da vida do milionário. Ele rolava na cama espaçosa, tentando encontrar uma posição confortável.
Mas o conforto que faltava não era para o corpo, era para o seu espírito cansado. Antes de continuarmos com essa noite, em claro que mudou o destino de Henrique, eu quero te fazer um convite muito especial. Deixe o seu gostei neste vídeo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que precisam de uma mensagem de esperança. Se você também sente saudade de um tempo mais simples, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos ouvindo hoje. Quando a manhã seguinte finalmente clareou, Henrique já havia tomado uma decisão que chocaria qualquer pessoa de seu convívio. Ele não foi para o escritório e nem atendeu às ligações urgentes de seus sócios. Ele vestiu uma calça comum, uma camisa simples e pegou as chaves de um carro menos chamativo de sua garagem. Ele dirigiu novamente para a estrada de terra, com o coração batendo forte de pura ansiedade. Ele não sabia o nome dela, não sabia onde ela morava exatamente, mas precisava encontrá-la. Ele dirigiu pelas estradas poeirentas por horas, observando cada casa, cada pessoa que passava. A esperança começava a dar lugar à frustração quando ele finalmente avistou a pequena casa de tijolos. A bicicleta enferrujada estava encostada na varanda, confirmando que ele havia achado o lugar certo. Henrique parou o carro do outro lado da estrada, sem saber direito o que fazer em seguida. Ele viu seu Antônio, com as mãos sujas de terra, capinando o quintal com dedicação. Viu Dona Carmen, estendendo roupas coloridas em um varal improvisado entre duas árvores. E então ele viu Marina sair pela porta, segurando uma pequena bacia de milho para alimentar as galinhas. Ela usava outro vestido antigo, desta vez com estampa de flores miúdas, e seus pés continuavam descalços. Henrique observava tudo de longe, fascinado pela harmonia daquela cena familiar. Não havia luxo, não havia pressa, havia apenas a vida acontecendo no seu ritmo mais bonito. Ele queria sair do carro e falar com ela, mas o medo de ser mal compreendido o paralisou. Como um homem como ele se apresentaria para uma família tão simples, sem parecer arrogante ou suspeito? Ele sabia que mundos tão diferentes não se misturam com facilidade. Henrique passou o resto daquela semana voltando àquela estrada todos os dias. Ele estacionava um pouco distante e ficava observando a rotina da família de Marina. Ele via como ela cuidava dos avós com carinho, como ela sorria para as coisas mais singelas do dia a dia. A curiosidade inicial começou a se transformar em uma profunda admiração silenciosa. Ele começou a notar as dificuldades que a família enfrentava, o telhado que precisava de conserto, a cerca de madeira que estava cedendo com o tempo. Ele percebeu que a vida no interior era bela, mas também exigia muito esforço. Em uma de suas idas à cidade vizinha, Henrique descobriu que um grande terreno ao lado da casa de Marina estava à venda. Era uma propriedade abandonada, cheia de mato alto e árvores antigas, que fazia divisa com o quintal do seu Antônio. Uma ideia audaciosa e quase irreal começou a tomar forma em sua mente. Ele voltou para o seu escritório e chamou sua equipe de advogados de confiança. Deu a ordem para comprarem aquele terreno no interior imediatamente, resolvendo qualquer burocracia. Os advogados não entenderam o motivo daquele investimento, mas obedeceram prontamente ao pedido do chefe. Em poucos dias, a papelada estava assinada e o terreno pertencia a ele. Henrique sentiu uma emoção genuína ao segurar a escritura simples daquela terra no interior. Aquela terra cheia de mato representava a sua porta de entrada para uma nova chance de viver. Ele contratou uma equipe de construtores e deu diretrizes muito específicas para o projeto da casa. Ele não queria uma mansão ostensiva que destoasse da paisagem e ofuscasse os vizinhos. Ele queria uma casa espaçosa, sim, mas com estilo de fazenda, acolhedora e com muita luz natural. A construção começou semanas depois, alterando a rotina pacata daquela estradinha de terra. Caminhões de material de construção iam e vinham, levantando poeira e muita curiosidade na vizinhança. Marina e seus avós observavam a movimentação com certa preocupação.
temendo perder a paz daquele lugar. Seu Antônio comentou certa noite, durante o jantar, que o progresso estava chegando rápido demais. Marina segurou a mão calejada do avô e disse que a união deles era forte o suficiente para proteger aquele lar. Ela não temia as mudanças, apenas desejava que os novos vizinhos fossem pessoas de boa índole. E se você, que me ouve agora, conhece alguém que também sonha em deixar a agitação para trás e viver uma vida mais tranquila, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir uma história de coragem para tomarmos novas decisões. A sua companhia aqui conosco faz toda a diferença para o nosso canal. Henrique visitava a obra frequentemente, usando roupas simples e botas de trabalho, acompanhando o que era feito. Ele fez questão de que a divisória entre a sua nova casa e a propriedade de Marina fosse apenas uma cerca baixa e florida. Ele não queria erguer grandes muros, ele queria construir laços de amizade. Durante as visitas, ele começou a frequentar o pequeno armazém do bairro rural. Ele entrava de forma discreta, comprando um lanche simples e conversando um pouco com os moradores dali. Ele se apresentava apenas como Henrique, um homem em busca de uma vida mais mansa longe do concreto. Foi nesse armazém rústico que, em uma tarde nublada, ele finalmente teve a chance de falar com ela. Marina entrou rapidamente na mercearia para comprar algumas coisas que a avó havia pedido. Henrique estava pagando a sua conta no balcão e sentiu as mãos suarem de nervosismo. Ela olhou para ele e um leve traço de surpresa apareceu no rosto da jovem mulher. Marina parecia tentar se lembrar de onde conhecia aquele rosto de feições um tanto sérias. Ela sorriu de forma educada e disse um suave cumprimento de boa tarde. Henrique respondeu ao cumprimento sentindo uma alegria imensa tomar conta de seu peito cansado. Ele percebeu que todo o seu poder e influência não serviam de nada diante da doçura daquela moça. Aquele pequeno armazém, com prateleiras de madeira, virou o cenário do momento mais marcante de sua trajetória. Ele tomou coragem, deu um passo na direção dela e comentou sobre como o clima ali no campo era mais agradável. Marina concordou com entusiasmo, os olhos escuros brilhando de forma acolhedora. Naquele momento singelo, a primeira conversa verdadeira entre duas almas tão diferentes teve início. O cheiro de especiarias e produtos de limpeza se misturava no ar daquele pequeno armazém rural. Henrique sentia o coração bater em um ritmo diferente enquanto olhava para Marina. Ela segurava uma pequena cesta de arame com algumas frutas e um pacote de café em pó. Marina sorriu de forma gentil e perguntou se ele era novo por ali. Henrique engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas para não parecer um estranho invasivo. Ele respondeu com a voz calma, dizendo que estava apenas buscando um pouco de paz longe do barulho. A jovem concordou com um aceno de cabeça, os cabelos escuros caindo sobre os ombros de forma natural. Ela comentou que a cidade grande devia ser um lugar muito cansativo para a alma das pessoas. Henrique sentiu um nó na garganta ao perceber a profundidade daquela simples observação. Ele pagou por sua garrafa de água e esperou que ela passasse suas compras no balcão de madeira. O dono do armazém, um senhor de óculos grossos, conversava com Marina sobre o tempo e a previsão de chuva. Havia uma intimidade bonita naquela troca de palavras cotidianas. Quando ela pegou a sacola de papel com as compras, Henrique se adiantou e ofereceu ajuda. Ele perguntou se poderia acompanhá-la, já que o caminho de volta parecia ser na mesma direção. Marina hesitou por um breve momento, olhando para as roupas limpas e os sapatos alinhados dele. Porém, a sinceridade nos olhos de Henrique a convenceu de que não havia maldade em seu pedido. Ela aceitou a companhia e os dois saíram juntos do armazém, pisando na estrada de terra banhada pelo sol da tarde. O silêncio inicial entre eles não era constrangedor, mas sim cheio de descobertas silenciosas. E você, que nos acompanha agora, sabe reconhecer quando um encontro inesperado pode mudar o rumo da sua vida?
Se você acredita que o destino coloca as pessoas certas no nosso caminho, inscreva-se aqui no nosso canal. Faça parte da nossa família para continuarmos compartilhando juntos essas histórias que aquecem o nosso coração. Eles caminharam a passos lentos, desviando das pequenas pedras e das poças secas do caminho. Henrique perguntou sobre a vida no campo, sobre as plantações e a rotina da família dela. Marina falava com entusiasmo. Seus olhos brilhavam ao descrever o cuidado do avô com a terra. Ela contou sobre as geadas de inverno que castigavam a pequena horta e sobre as alegrias da colheita no verão. Henrique ouvia cada palavra com uma atenção que ele nunca dedicou a nenhum relatório financeiro em sua empresa. A voz dela era como uma melodia suave que acalmava a tempestade em sua mente. Foi então que Marina perguntou sobre ele, querendo saber de onde ele vinha e o que fazia. Henrique sentiu um frio na barriga, temendo que a verdade sobre sua riqueza criasse um abismo entre eles. Ele escolheu as palavras com muito cuidado, dizendo apenas que trabalhava com negócios e planilhas na capital. Ele explicou que a rotina agitada estava cobrando um preço muito alto de sua saúde e de sua paz de espírito. Marina ouviu com empatia, compreendendo a dor escondida nas palavras daquele homem de feições cansadas. Ela disse que o campo tinha o poder de curar qualquer ferida invisível que a cidade deixava nas pessoas. A conversa fluiu com tanta naturalidade que Henrique quase se esqueceu de seus medos e inseguranças. Quando eles se aproximaram da curva que levava até a casa de tijolos, ele decidiu revelar a verdade sobre a obra. Ele apontou para o terreno ao lado da casa dela, onde os alicerces já estavam sendo levantados. Ele confessou que era o dono daquela terra e que estava construindo uma casa para fugir da cidade. Marina parou de andar por um instante, surpresa com a revelação inesperada daquele novo vizinho. O sorriso dela voltou logo em seguida, iluminando o fim de tarde com uma alegria sincera. Ela disse que seu avô estava preocupado com a chegada de pessoas arrogantes, mas que ela via bondade nele. Henrique sentiu um alívio imenso tomar conta de seu peito ao ouvir aquelas palavras de aceitação. Ele prometeu que seria um vizinho silencioso e respeitoso, sem nunca perturbar a paz da família. Quando chegaram à cerca de madeira da propriedade, o avô de Marina estava no quintal cortando lenha. Seu Antônio parou o machado no ar e olhou com desconfiança para o homem desconhecido acompanhando sua neta. Marina rapidamente se aproximou da cerca e apresentou Henrique com um sorriso tranquilizador. Se você também valoriza o respeito e o cuidado que devemos ter com as pessoas mais velhas, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu apoio é fundamental para que o YouTube leve essa mensagem de união e bons valores para milhares de outras famílias. Não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso nos ajuda muito a continuar nosso trabalho. Seu Antônio limpou as mãos calejadas na calça de tecido grosso e caminhou lentamente até a divisa do quintal. Ele olhou Henrique de cima a baixo, avaliando não as roupas caras, mas a postura do rapaz. Henrique estendeu a mão com firmeza, demonstrando o respeito que sentia por aquele homem do campo. O aperto de mão foi forte, selando um acordo silencioso de respeito mútuo entre dois mundos diferentes. Dona Carmen apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato muito branco. Ela convidou Henrique para entrar e tomar uma xícara de café fresco que acabara de coar. Henrique aceitou o convite com uma alegria infantil que ele não sentia há muitos anos. Ele pisou no chão de cimento queimado da pequena cozinha e sentiu o calor acolhedor do fogão a lenha. O cheiro do café se misturava com o aroma de bolo de fubá recém-saído do forno de barro. Ele se sentou em uma cadeira de palha trançada, observando a simplicidade absoluta daquele ambiente. Não havia balcões de mármore importado ou eletrodomésticos de última geração brilhando na bancada. Havia apenas panelas de alumínio bem areadas e muito amor transbordando em cada detalhe da casa. Dona Carmen serviu o café em uma caneca de esmalte azul, ligeiramente lascada na borda. Henrique segurou a caneca quente,
sentindo o calor passar para suas mãos frias e para sua alma. Aquele foi, sem a menor sombra de dúvida, o café mais saboroso que ele já havia provado em toda a sua vida. Durante aquela tarde na cozinha humilde, Henrique não falou sobre lucros, ações ou expansão de mercado. Eles conversaram sobre a chuva esperada para o mês seguinte e sobre as receitas antigas de família. Ele se sentiu parte de algo real, algo que o dinheiro dele nunca conseguiria comprar. Os meses seguintes passaram em um ritmo muito diferente da pressa frenética da metrópole. A construção da casa de Henrique avançava dia após dia, ganhando forma entre as árvores antigas. Ele passava cada vez mais tempo no interior, reduzindo suas idas à empresa para apenas 3 dias por semana. Os sócios de Henrique começaram a notar a mudança no comportamento dele, mas não entendiam o motivo. Ele estava mais calmo, sorria com mais facilidade e não perdia mais a paciência com pequenos erros. A verdade era que a mente dele já não pertencia mais aos arranha-céus espelhados da capital. Sempre que estava no campo, ele encontrava motivos para ir até a cerca conversar com Marina. Às vezes, era apenas um bom dia demorado enquanto ela alimentava as galinhas soltas no quintal. Outras vezes, ele levava algumas frutas diferentes que comprava no mercado da cidade para oferecer a Dona Carmen. A amizade entre Henrique e Marina crescia forte e serena, como as raízes de uma grande árvore. Eles passavam horas conversando sobre os sonhos, os medos e as lembranças da infância de cada um. Ela admirava a inteligência dele, enquanto ele se encantava com a sabedoria simples e pura que ela possuía. Se você gosta de conversas sinceras e de histórias que mostram o verdadeiro valor da amizade, comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está ouvindo essa narrativa. É sempre uma grande alegria saber até onde a nossa voz está chegando e conhecer um pouco mais de cada um de vocês. A sua participação torna o nosso canal muito mais especial e acolhedor. A casa de Henrique finalmente ficou pronta no início da primavera daquele ano. Era uma construção belíssima, com grandes janelas de madeira e uma varanda espaçosa voltada para o nascer do sol. Apesar de grande, ela não parecia uma mansão fria, mas sim um lar projetado para abraçar a natureza ao redor. A primeira noite que ele dormiu na casa nova foi um marco definitivo em sua vida. Não havia o barulho de sirenes, nem as luzes da cidade invadindo pelas frestas das cortinas. Havia apenas o canto dos grilos e a escuridão reconfortante de uma noite estrelada no interior. Ele acordou cedo na manhã seguinte, sentindo uma disposição que a juventude parecia ter-lhe roubado. Henrique vestiu uma roupa confortável e caminhou descalço pelo gramado úmido de orvalho do seu novo quintal. Ele caminhou até a cerca divisória e viu Marina já acordada, cuidando de um canteiro de flores. Ele a chamou pelo nome e ela ergueu o rosto, presenteando o vizinho com aquele mesmo sorriso encantador do primeiro dia. Henrique a convidou para conhecer a casa terminada e ela aceitou com uma curiosidade alegre. Eles caminharam juntos pelos cômodos amplos e Marina elogiou o bom gosto e a simplicidade da decoração. Ela notou que não havia muitos móveis e que a casa parecia esperar por histórias para ser preenchida. Henrique confessou que pretendia passar cada vez mais tempo ali, deixando a empresa nas mãos de seus diretores. Marina sentiu uma alegria genuína por ele, percebendo que o amigo estava finalmente encontrando a paz. Com o passar do tempo, a rotina de Henrique se transformou completamente. Ele acordava cedo, tomava café e ia até a cerca para conversar com o avô de Marina sobre a terra. Ele começou a aprender a mexer com pequenas plantações, sujando as mãos de terra pela primeira vez em décadas. A proximidade física fez com que os sentimentos de Henrique por Marina se aprofundassem de forma silenciosa. Ele se pegava pensando nela durante as reuniões chatas na cidade, desejando estar de volta à varanda de sua casa. O jeito puro e honesto dela o havia conquistado de uma maneira que ele não sabia explicar.
No entanto, um peso silencioso começou a crescer dentro do peito de Henrique. Ele ainda não havia contado a ela e aos avós a verdadeira extensão de sua riqueza e de seu poder. Ele temia que, ao revelar ser um dos homens mais ricos do país, a família de Marina se afastasse por orgulho ou medo. Ele via as dificuldades diárias que a família enfrentava com os custos altos dos remédios para Dona Carmen. Ele sabia que com apenas uma assinatura em um cheque poderia resolver a vida deles para sempre. Mas ele também sabia que seu Antônio jamais aceitaria a caridade de um vizinho, por mais amigo que fosse. E você, que nos escuta, já passou por uma situação em que precisou esconder algo por medo de perder as pessoas que amava? Compartilhe este vídeo com alguém que também aprecia histórias sobre dilemas da vida e escolhas difíceis. Nós acreditamos que espalhar essas reflexões nos ajuda a entender melhor os sentimentos humanos. O outono chegou trazendo ventos mais frios e nuvens pesadas que anunciavam as tempestades da estação. Henrique estava em sua casa espaçosa, lendo um livro perto da lareira acesa, quando a primeira forte chuva começou. Os trovões ecoavam pelo vale, fazendo as janelas de vidro tremerem levemente com a força da natureza. A chuva castigava a terra com violência, transformando as estradas de poeira em rios de lama grossa. Henrique observava a tempestade pela janela, sentindo uma pontada de preocupação em seu coração. Ele olhou para a casa de Marina através da cortina de água e percebeu que as luzes lá estavam apagadas. A ansiedade tomou conta dele, fazendo-o largar o livro e caminhar impaciente pela sala quente. Ele sabia que o telhado da casa do seu Antônio era antigo e precisava de reparos urgentes há muito tempo. Henrique não pensou duas vezes. Pegou uma capa de chuva escura e uma lanterna potente em sua garagem. Ele saiu na noite escura e tempestuosa, enfrentando o vento gelado que cortava o seu rosto sem piedade. A lama escorregadia dificultava os passos, mas ele caminhou firme em direção à cerca de madeira que separava as propriedades. Ele pulou a divisória baixa e correu em direção à varanda da casa de Marina. Quando ele se aproximou, ouviu vozes agitadas vindas de dentro da pequena residência humilde. Ele bateu na porta com força, chamando pelo nome de seu Antônio e anunciando que estava ali para ajudar. Marina abriu a porta rapidamente, segurando uma vela acesa que iluminava seu rosto pálido de preocupação. A cena dentro da casa apertou o coração de Henrique de uma forma dolorosa. Diversas goteiras espessas pingavam do teto de madeira, molhando os móveis simples e o chão de cimento. Seu Antônio e Dona Carmen tentavam espalhar bacias e baldes pelos cômodos para conter a água barrenta. Henrique tirou a capa molhada e imediatamente se juntou a eles no esforço de salvar as poucas coisas que possuíam. Ele ajudou a empurrar o pesado guarda-roupa antigo para o canto mais seco do quarto modesto. Ele usou sua altura para alcançar os lugares mais difíceis e tentar tapar as frestas com panos grossos. Marina trabalhava ao lado dele, secando o chão e tentando manter a avó calma no meio daquela confusão noturna. Durante horas, eles lutaram contra a força implacável da água que invadia o refúgio seguro daquela família. Henrique não se importou em sujar suas roupas caras ou em machucar as mãos no processo exaustivo. Ele estava ali de corpo e alma, provando que não era apenas um homem da cidade, mas um parceiro para os momentos difíceis. Quando a chuva finalmente começou a diminuir de intensidade na madrugada, o cansaço abateu a todos. Eles se sentaram na cozinha úmida, exaustos e sujos, mas aliviados por terem controlado os danos. Dona Carmen, mesmo tremendo de frio, fez questão de preparar um chá quente de erva doce para todos eles. Henrique segurou a xícara pequena, sentindo o olhar de gratidão profunda que Marina direcionava a ele. Naquele momento, no meio do barro e do cansaço, ele percebeu que amava aquela mulher com todas as suas forças. Mas o problema do telhado ainda precisava ser resolvido, e a família não tinha recursos para o conserto necessário. Henrique sabia que precisava agir,
mas também sabia que o seu segredo estava prestes a se tornar um fardo pesado. As escolhas difíceis estavam batendo à sua porta, exigindo uma solução que não ferisse o orgulho daquelas pessoas boas. Se essa história está tocando o seu coração e te fazendo refletir sobre os valores da família e do apoio mútuo, deixe aqui nos comentários uma pequena mensagem sobre uma experiência sua. Você já ajudou um vizinho ou já foi salvo por um gesto de solidariedade em um momento difícil? Escreva aqui, pois nós lemos cada comentário com muito carinho e respeito. A manhã seguinte trouxe um sol pálido que tentava secar as feridas deixadas pela forte tempestade da noite. Henrique acordou cedo, com o corpo dolorido pelo esforço, mas com a mente trabalhando de forma acelerada. Ele caminhou até a varanda e olhou para a casa vizinha, vendo seu Antônio já no telhado avaliando os grandes estragos. O velho homem parecia desolado ao perceber que muitas telhas precisavam ser trocadas e que a madeira estava apodrecida. Henrique caminhou até a cerca, oferecendo um bom dia carregado de solidariedade silenciosa. Ele perguntou a seu Antônio sobre a gravidade da situação, ouvindo o suspiro cansado do senhor trabalhador. Seu Antônio confessou, com a voz embargada, que não sabia como iria pagar por um telhado novo antes da próxima chuva. A dor no olhar daquele homem orgulhoso rasgou a alma de Henrique em 1000 pedaços. Ele precisava ajudar, ele precisava usar tudo o que tinha construído na vida para proteger a mulher que amava e a família dela. Henrique voltou para sua casa espaçosa e pegou o celular, discando o número de seu principal assistente na cidade grande. Ele deu ordens claras e precisas, exigindo que uma equipe de pedreiros e materiais de primeira linha fossem enviados imediatamente. Mas ele fez uma exigência rigorosa. Ninguém poderia saber que ele estava pagando pela obra na casa humilde. Ele planejou uma pequena mentira, uma omissão necessária para proteger o orgulho do avô de Marina. Ele diria que havia conversado com um amigo do ramo de construções que precisava descartar materiais excedentes. Era uma desculpa frágil, mas era a única forma que ele encontrou de estender a mão sem parecer que estava esmagando a dignidade da família. Naquela mesma tarde, um caminhão estacionou na frente do terreno de seu Antônio, carregado de telhas novas e madeira tratada. Henrique foi até lá, assumindo o papel de intermediário daquela falsa doação generosa. Seu Antônio chorou de emoção ao ver os materiais, agradecendo aos céus e ao amigo vizinho por aquele milagre inesperado. Marina observava Henrique de longe, com os braços cruzados e um olhar que misturava profunda gratidão e leve desconfiança. Ela não era uma mulher ingênua, e algo naquela história do material excedente não se encaixava completamente em sua intuição. Ela notou a forma como os motoristas do caminhão tratavam Henrique com extrema reverência e cuidado. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover na mente atenta da jovem do campo. Ela sentia que o homem atencioso que a ajudou a secar o chão escondia muito mais do que cansaço da cidade grande. O coração dela sentia o amor dele, mas a sua mente pedia cautela diante do mistério que rondava aquele vizinho solitário. A poeira fina da obra se misturava ao cheiro de madeira nova sob o sol da manhã. O conserto do telhado começou logo cedo, com os pedreiros trabalhando em um ritmo impressionante e silencioso. Henrique fazia questão de estar lá, carregando telhas e ajudando no que fosse possível para não levantar suspeitas da família. Marina varria a varanda, mas seus olhos acompanhavam cada movimento do vizinho com uma atenção redobrada e silenciosa. Ela notava como as mãos dele, outrora tão lisas e bem cuidadas, agora ostentavam bolhas vermelhas e bastante doloridas. Ele não tinha o costume do trabalho pesado, mas insistia em carregar o peso lado a lado com os operários rudes. Aquela dedicação tocava o coração da jovem, mas também aumentava as dúvidas que rondavam a sua mente aguçada. Ela via a forma polida como ele falava, o vocabulário impecável que escapava mesmo nos momentos de cansaço extremo.
Havia um abismo de mistérios entre o homem gentil que tomava café na sua cozinha e a sua verdadeira origem desconhecida. Durante uma pausa para o almoço, Dona Carmen serviu pratos fundos de ensopado fumegante para todos os trabalhadores da obra. Henrique sentou-se em um toco de madeira no quintal, limpando o suor da testa com as costas das mãos sujas de terra. Marina se aproximou devagar, segurando uma jarra de suco de limão bem gelado e um copo de vidro grosso. Ela serviu o suco fresco e ficou parada ali, observando o peito dele subir e descer pela respiração muito ofegante. Marina comentou, com a voz suave, que o amigo dele da cidade devia ser um homem muito rico para doar tanto material valioso. Henrique desviou o olhar por uma fração de segundo, sentindo o estômago apertar com a simples menção daquela mentira. Ele respondeu rapidamente que o amigo apenas tinha um bom coração e não gostava de ver as coisas boas sendo desperdiçadas. Marina balançou a cabeça de forma lenta, mas não sorriu com a leveza de costume. Ela disse que a bondade alheia era uma grande bênção, mas que segredos sempre encontravam um jeito de vir à luz do sol. Aquelas poucas palavras atingiram Henrique como um golpe certeiro e silencioso bem no meio do seu peito. Ele quis abrir a boca ali mesmo e contar toda a verdade, dizer que o amigo não existia e que ele era o dono de tudo. Porém, o medo terrível de ver o encanto nos olhos dela se transformar em repulsa imediata o manteve totalmente calado. E você, minha amiga e meu amigo, já sentiu o peso imenso de um segredo que precisava guardar para proteger alguém que ama? Se você se identifica com as escolhas difíceis da vida, inscreva-se no nosso canal agora mesmo para continuar acompanhando. Faça parte da nossa comunidade maravilhosa, ative o sininho e venha se emocionar com as nossas histórias narradas todos os dias. Os dias passaram rapidamente até que o telhado estivesse completamente refeito, forte e seguro contra qualquer tempestade futura. Seu Antônio andava pelo quintal com um sorriso farto, olhando para cima com os olhos cansados cheios de lágrimas de gratidão. Ele dizia aos vizinhos que Henrique era um anjo que Deus havia colocado na estradinha de terra para salvar a sua humilde família. Cada palavra de agradecimento sincero do velho senhor era como uma agulha espetando a consciência pesada de Henrique. Para comemorar a obra finalizada com sucesso, Dona Carmen decidiu preparar um jantar especial na noite de sábado. Ela assou a melhor galinha do quintal, fez uma travessa enorme de macarronada caseira e separou a melhor toalha de mesa de renda. Henrique chegou para o jantar festivo vestindo uma camisa limpa e carregando um lindo buquê de flores do campo para Dona Carmen. O clima na pequena cozinha rústica era de festa e de uma alegria pura que o dinheiro jamais poderia falsificar ou imitar. Eles riram até chorar. Contaram histórias antigas e brindaram a vida com copos simples de água fresca e suco de frutas. Enquanto Marina sorria feliz do outro lado da mesa, Henrique sentiu uma vontade imensa de congelar aquele momento para sempre. Ele queria viver apenas naquela simplicidade, esquecer de uma vez por todas os prédios de vidro e as contas bancárias com números intermináveis. A vida verdadeira dele estava bem ali, nos olhos escuros daquela mulher maravilhosa e no abraço acolhedor daquela boa família. No entanto, o destino sempre tem um jeito curioso e implacável de cobrar as contas que deixamos pendentes no nosso passado. Na manhã de terça-feira da semana seguinte, a paz absoluta do campo foi brutalmente interrompida pelo ronco de um motor potente. Um carro importado, longo e muito preto, subiu a estrada de poeira levantando fumaça e parou bem na frente da casa de Henrique. O barulho atípico chamou a atenção de Marina, que estava no quintal silencioso, colhendo algumas ervas para o chá da tarde. Ela olhou por cima da divisória de cerca e viu um homem de terno cinza impecável descer do veículo extremamente luxuoso. O homem carregava uma pasta de couro e caminhava com passos apressados e impacientes até a pesada porta do vizinho. Antes mesmo de Henrique abrir a porta completamente, o homem já esbravejava em um tom de voz alto o suficiente para atravessar o quintal.
Ele dizia que as ações da empresa principal estavam despencando e que as reuniões do conselho diretor não podiam mais esperar. Marina congelou no mesmo lugar, soltando os pequenos ramos de erva cidreira que segurava com firmeza nas mãos pequenas e calejadas. Henrique saiu na varanda tentando calar o sócio irritado, pedindo em sussurros que ele falasse mais baixo e entrasse logo na casa. Porém, o homem estava furioso com o abandono e continuou falando sobre os milhões de reais que estavam em jogo naquele último trimestre. Ele questionou de forma arrogante o que um dos maiores empresários do país estava fazendo enfiado no meio do mato brincando de homem do campo. Se você também acha que a paz interior não tem preço e que o dinheiro do mundo não compra a verdadeira felicidade, deixe o seu curtir neste vídeo. Aproveite para compartilhar essa história agora com aquela pessoa especial que precisa de um forte abraço em forma de palavras. O seu valioso apoio faz com que a nossa voz toque cada vez mais corações de famílias pelo nosso imenso Brasil. Cada palavra proferida pelo sócio de Henrique soou como um trovão assustador nos ouvidos atentos de Marina do outro lado da cerca. O coração dela disparou de susto e uma sensação de frio muito intensa subiu pela sua espinha de forma incontrolável. Aquele não era um pobre homem de negócios cansado em busca de descanso. Era um homem bilionário, escondido atrás de uma máscara humilde. Henrique empurrou o homem ríspido para dentro de casa e fechou a pesada porta de madeira com um baque abafado e surdo. O silêncio dos pássaros voltou a reinar na estradinha de terra batida, mas a paz dentro da mente de Marina havia sido completamente destruída. Ela caminhou de volta para sua casa simples com passos muito lentos, sentindo o mundo girar violentamente ao seu redor. As peças espalhadas daquele quebra-cabeça finalmente se encaixavam com uma precisão dolorosa na mente da jovem mulher do interior. O terreno grande comprado rapidamente, a casa espaçosa construída em tempo recorde, os materiais de construção caríssimos doados misteriosamente. Tudo aquilo era apenas um pequeno troco, uma migalha caída do bolso profundo de um homem que podia comprar tudo o que quisesse. A dor imensa que ela sentiu não foi pela enorme falta de dinheiro em sua vida, mas pela profunda quebra de confiança que acabara de presenciar. Eles haviam aberto com amor as portas de sua casa humilde, dividindo o pouco pão que tinham com um homem que mentia todos os dias. Marina sentiu as lágrimas quentes e amargas escorrerem pelo seu rosto suave, sem sequer pedir permissão para cair. Ela decidiu não contar absolutamente nada aos avós naquele primeiro momento, pois não queria destruir a alegria inocente pelo telhado novo da casa. O avô dela era um homem de muita honra, e saber que fora alvo de caridade disfarçada o magoaria até o fundo da alma calejada. Marina escolheu guardar aquela grande dor apenas para si, pelo menos até entender o que fazer com a triste verdade que descobrira. Do outro lado da cerca florida, Henrique travava uma batalha cansativa com o seu sócio excessivamente impaciente. Ele assinou a papelada necessária de forma ríspida e ordenou que o homem voltasse para a cidade imediatamente e nunca mais aparecesse ali sem avisar. O carro de luxo partiu com pressa, levantando muita poeira, deixando para trás um rastro de destruição invisível e devastadora. Henrique sentiu um forte aperto no peito, uma intuição terrível de que aquele breve e ruidoso escândalo não havia passado despercebido pelos vizinhos. Ele saiu para a varanda ventilada e olhou na direção da casa de Marina, mas o grande quintal estava completamente vazio e silencioso. O sol quente começou a se pôr lentamente, pintando o céu amplo com cores tristes e alaranjadas que não traziam consolo algum ao seu espírito. Nós adoramos saber quem faz parte da nossa maravilhosa família de ouvintes assíduos espalhada por toda parte. Por isso, escreva aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você está acompanhando a nossa emocionante história de hoje. Ler os comentários cheios de carinho de vocês é a parte mais especial do nosso dia e nos dá enormes forças para continuar criando roteiros de amor.
No dia seguinte, logo cedo, Henrique caminhou até a cerca no horário de costume, esperando ansiosamente encontrar Marina alimentando as aves do quintal. No entanto, o terreiro de terra batida continuava vazio e a porta da pequena cozinha estava fechada de forma muito incomum para aquela hora da manhã. Ele sentiu o estômago revirar de pura ansiedade e decidiu caminhar até a pequena varanda da casa de tijolos aparentes. Ele bateu na madeira da porta com os nós dos dedos, ouvindo o som oco ecoar pelo pequeno corredor da casa tão simples. Passaram alguns longos minutos de angústia até que a porta fosse aberta lentamente por uma figura entristecida. O rosto de Marina estava bastante sério, os olhos ligeiramente inchados do choro noturno e o seu sorriso radiante havia desaparecido por completo. Henrique engoliu em seco com dificuldade, sentindo que o seu maior e mais sombrio medo havia acabado de se tornar realidade bem ali. Ele disse um singelo bom dia bastante receoso, perguntando educadamente se estava tudo bem com Dona Carmen e com seu Antônio. Marina cruzou os braços finos na frente do corpo e respondeu o cumprimento com uma voz extremamente fria que ele nunca tinha ouvido antes. Ela afirmou secamente que seus amados avós estavam muito bem, mas que algumas mentiras tinham um grande poder de adoecer a alma das pessoas boas. Henrique abaixou o olhar triste para o chão de cimento queimado, incapaz de encarar a enorme decepção estampada no rosto da mulher que tanto amava. Ele tentou começar a se explicar de alguma forma, dizendo que as coisas difíceis não eram exatamente como pareciam ser de longe. Marina o interrompeu de forma muito suave, porém com uma postura muito firme, sem levantar a voz em nenhum momento da conversa dolorosa. Ela disse que não importava o tamanho astronômico da conta bancária dele, mas sim o tamanho da mentira que ele havia contado diariamente. Ela sentia no peito que a bonita amizade deles havia sido baseada em uma grande ilusão, em um teatro muito bem ensaiado, onde ele era o único diretor. A jovem interiorana revelou sem rodeios que ouviu toda a conversa esquisita do homem engravatado no dia anterior na varanda da casa rica. Ela perguntou como ele teve a coragem absurda de sentar na mesa de sua família humilde, sabendo que poderia comprar 1000 casas idênticas àquela. Henrique sentiu os olhos escuros marejarem de dor, a enorme culpa esmagando o seu peito com a força de uma grande montanha caindo. Ele explicou aos prantos que tinha muito medo de assustá-los e de que o excesso de dinheiro afastasse a única coisa verdadeira que ele já havia sentido na vida. Ele confessou, com a voz embargada e trêmula, que o telhado novo da casa havia sido pago por ele e que inventou a história do amigo apenas para poder ajudar em segredo. O rosto de Marina se contraiu em uma feição de dor profunda ao ter todas as suas dolorosas suspeitas confirmadas daquela forma. Ela balançou a cabeça de um lado para o outro, dizendo que o velho avô dela morreria de profundo desgosto se soubesse que foi alvo de pena de um homem bilionário. Ela pediu que Henrique voltasse depressa para a sua casa grande e que a deixasse em completa paz para poder pensar em tudo aquilo. A porta rústica de madeira se fechou de forma lenta, criando um muro totalmente invisível e intransponível entre os dois corações sofridos. Henrique deu alguns passos inseguros para trás, sentindo as pernas bambas e fracas e a respiração muito curta pela imensa angústia. Ele caminhou de volta para sua enorme propriedade no campo, e a bela casa, antes tão acolhedora, pareceu se transformar subitamente em uma prisão fria e vazia. Ele havia acabado de perder a única mulher que já amou justamente pelo seu enorme medo de perdê-la. Se você também acha que a verdade limpa sempre deve vir em primeiro lugar, por mais difícil e dura que ela seja, deixe nos comentários a sua valiosa opinião. Aproveite para se inscrever agora no canal se você for novo por aqui e ativar logo o sininho para não perder o desenrolar incrível dessa história. A sua companhia alegre é o maior e melhor presente que podemos receber todos os longos dias de trabalho.
Os dias torturantes que se seguiram foram os mais cinzentos e tristes que Henrique já havia vivido desde que chegou ao calmo interior. Ele parou de ir até a divisória de cerca florida e não encontrava mais forças para cuidar das pequenas plantas que havia começado a cultivar com tanto amor. Ele passava as arrastadas horas sentado na varanda de madeira, olhando para a casa vizinha com a esperança vazia de ver um sorriso familiar aparecer. Mas a doce Marina não aparecia no quintal, e até mesmo o simpático seu Antônio parecia evitar ficar muito tempo no terreiro da casa. A repentina ausência daquela família rústica e normalmente barulhenta deixou um buraco gigantesco no silêncio perturbador da casa, muito luxuosa. Henrique sentia na própria pele que todo o seu dinheiro farto não servia para consertar o coração machucado de quem ele havia magoado com suas ações. A brisa fria entrava cortante pelas frestas da janela grande, lembrando a ele que o outono triste logo daria lugar ao inverno muito rigoroso. Ele se lembrou do imenso calor do fogão a lenha de Dona Carmen, do cheiro inesquecível de bolo assado e do café forte passado na hora. Tudo aquilo parecia pertencer a uma vida distante, um sonho bom e doce do qual ele havia sido rudemente acordado pelos seus erros. A terrível solidão na casa ampla era muito mais dolorosa do que a solidão em seu enorme apartamento de luxo na grande metrópole de pedra. Lá na cidade, ele nunca havia conhecido a felicidade de um verdadeiro lar. Então a falta desse calor humano não doía tanto quanto doía agora. Aqui na roça, ele havia provado o mel da convivência pura, e ter o farto prato retirado de sua frente era um castigo muito brutal. Ele não conseguia dormir em paz, caminhando sem rumo de um lado para o outro sobre o caro piso de madeira nobre que de nada valia. Ele olhava para as próprias mãos calejadas, lembrando das várias bolhas que havia ganhado trabalhando sob o sol forte para consertar o telhado humilde. Aquelas feridas vermelhas nas mãos já estavam cicatrizando, mas a ferida no coração da jovem Marina parecia que iria sangrar para sempre. E enquanto ele sofria sozinho na escuridão do seu quarto espaçoso, do outro lado da cerca uma jovem mulher também chorava muito baixinho. Marina abraçava o próprio travesseiro de algodão, sentindo a dor da grande decepção, lutar bravamente contra um forte amor que já estava enraizado em seu peito. Ela pedia a Deus por muita sabedoria para conseguir entender os caminhos tortuosos da vida e as escolhas difíceis daquele homem tão imperfeito. O sol nasceu preguiçoso na manhã seguinte, escondido atrás de uma grossa camada de nuvens cinzentas e pesadas. A neblina cobria a estradinha de terra, engolindo as árvores e deixando a paisagem com um ar melancólico. Henrique observava o nevoeiro da janela de sua sala, segurando uma xícara de café que já havia esfriado completamente. A bebida amarga desceu rasgando a garganta dele, mas não era pior do que o nó de tristeza que o sufocava. Ele não tinha vontade de comer, de trabalhar ou de ler os relatórios que continuavam chegando em seu celular. A única coisa que importava naquele momento era o abismo de silêncio que se formou do outro lado da cerca de madeira. Ele sabia que precisava fazer algo para tentar consertar o grande erro que havia cometido com aquela família boa. As palavras ditas por Marina na varanda não saíam da cabeça dele, ecoando como uma sentença de condenação dolorosa. Ele caminhou até o escritório de sua casa espaçosa, sentou-se diante de uma folha de papel em branco e pegou uma caneta. Se a voz dele não era mais bem-vinda na casa de tijolos, talvez o papel pudesse carregar a sua verdade. Henrique começou a escrever, com a mão ligeiramente trêmula e o coração batendo pesado contra as costelas cansadas. Ele não queria inventar novas desculpas, não queria tentar justificar o injustificável, queria apenas pedir um perdão muito sincero. Na primeira linha, ele escreveu o nome dela com uma caligrafia caprichada, sentindo os olhos arderem de vontade de chorar. Ele contou no papel sobre a vida vazia que levava antes de cruzar com aquela bicicleta velha na estrada poeirenta. Relatou as noites em claro na cidade grande, o peso do dinheiro que não comprava paz e a solidão profunda que sentia.
Henrique explicou que o medo de ser rejeitado por ser quem era foi o que motivou aquela mentira tão infeliz. Ele escreveu sobre como a simplicidade daquela casa curou as feridas invisíveis que ele carregava há tantos anos. A cada palavra, uma lágrima silenciosa manchava o papel branco, marcando a folha com a dor do arrependimento verdadeiro. E você, que nos acompanha com tanto carinho, sabe como é difícil pedir perdão quando o nosso erro machuca quem amamos. Se você acredita que o arrependimento sincero merece uma segunda chance, inscreva-se aqui no nosso canal para fortalecer a nossa mensagem. Faça parte da nossa comunidade, pois juntos nós aprendemos muito sobre as fraquezas e as belezas do coração humano. A carta levou horas para ser concluída, pois Henrique rasgou várias folhas até encontrar as palavras exatas do seu coração. Ele dobrou o papel com muito cuidado, colocou dentro de um envelope simples e o guardou no bolso da camisa de algodão. O nevoeiro matinal já havia se dissipado um pouco quando ele finalmente criou coragem para sair pela porta da frente. Os passos dele na grama úmida eram lentos e pesados, como os de um homem que caminha para o próprio julgamento. Ele chegou até a cerca florida que separava os terrenos e apoiou os braços na madeira molhada pelo orvalho. O quintal vizinho estava silencioso, mas ele pôde ver a figura encurvada de seu Antônio consertando uma velha enxada perto do galinheiro. Henrique pigarreou para chamar a atenção do senhor, sentindo as mãos suarem frio de puro nervosismo e enorme vergonha. Seu Antônio parou o que estava fazendo, levantou o rosto marcado pelo sol e olhou para o vizinho rico com uma expressão indecifrável. Não havia raiva nos olhos do velho homem, mas a habitual alegria acolhedora também havia sumido por completo. O silêncio entre os dois homens pareceu durar uma eternidade dolorosa antes que Henrique encontrasse a voz embargada para falar. Ele cumprimentou o avô de Marina com muito respeito, baixando a cabeça em um gesto de humildade e pura rendição. Ele pediu, com a voz quase em um sussurro, que o senhor lhe concedesse apenas alguns minutos de atenção. Seu Antônio limpou as mãos na calça desbotada e caminhou vagarosamente até a divisória de madeira do quintal. Ele olhou no fundo dos olhos de Henrique, procurando qualquer vestígio da mentira que havia enganado a todos eles. O velho homem suspirou fundo e disse que a verdade era como a luz do sol, ela sempre encontrava uma fresta para iluminar a escuridão. Henrique concordou com a cabeça, incapaz de segurar as lágrimas que começaram a molhar o seu rosto tenso e exausto. Ele confessou tudo para o avô de Marina, confirmando que era um homem de muitas posses, mas de alma muito pobre. Ele assumiu a culpa pelo conserto do telhado, pedindo perdão por ter ferido o orgulho de um homem tão trabalhador e honesto. O velho sertanejo ouviu tudo em silêncio absoluto, deixando que o choro do rapaz lavasse a culpa acumulada no peito. Quando Henrique terminou de falar, seu Antônio colocou a mão grossa e calejada sobre o ombro trêmulo do vizinho milionário. Ele disse que o dinheiro não ofendia a pobreza, mas que a mentira ofendia a honra de quem tinha apenas a confiança para oferecer. Se essa sabedoria antiga das pessoas do campo também toca a sua alma de maneira profunda, deixe o seu gostei neste vídeo. O seu apoio é a nossa maior motivação para continuar escrevendo e narrando roteiros cheios de valores para a nossa família de ouvintes. Não esqueça de deixar o seu curtir, pois ele ajuda o YouTube a levar essa história de superação para mais pessoas. Seu Antônio explicou que a dor maior não foi descobrir o valor do telhado, mas sim perceber que o amigo vizinho não confiava neles. Ele afirmou que a família sempre o teria recebido com o mesmo café quente, fosse ele um rei ou um pobre andarilho sem rumo. O amor verdadeiro não olha para o tamanho do bolso, mas para o tamanho do coração que se senta à mesa. Henrique tirou o envelope amassado do bolso da camisa e o entregou nas mãos firmes do velho senhor do campo. Ele pediu, com os olhos vermelhos e suplicantes, que o avô entregasse aquela carta nas mãos de sua amada neta. Ele prometeu que não importunaria mais a moça, mas que precisava que ela lesse aquelas palavras antes de apagá-lo de vez de sua vida. O avô olhou para o envelope branco,
acenou lentamente com a cabeça e o guardou no bolso da própria camisa desgastada. Ele avisou Henrique de que o tempo das moças era diferente do tempo dos homens apressados e que a paciência seria necessária. Com essas sábias palavras, seu Antônio deu as costas e voltou para os seus afazeres matinais perto do velho galinheiro de madeira. Henrique voltou para a solidão de sua casa grande, sentindo que um pequeno peso havia sido retirado de seus ombros cansados. Ele havia enfrentado a verdade e assumido o seu erro diante do chefe daquela família tão honrada e admirável. Agora, restava a ele enfrentar a pior e mais angustiante das provações humanas, a espera pelo julgamento da mulher que roubou o seu coração. As horas se arrastaram daquela quarta-feira, transformando cada minuto em uma tortura silenciosa dentro do peito do homem arrependido. Do outro lado da cerca, seu Antônio entrou na pequena cozinha onde a neta lavava a louça do café da manhã. Ele tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa de madeira, ao lado da cesta de pães cobertos com um pano fino. Marina parou de esfregar as panelas e olhou para o papel branco, sentindo um frio subir pela espinha e acelerar a respiração. Seu Antônio disse com voz serena que os homens erram por muitos motivos, mas que fugir da dor por covardia era o pior deles. Ele aconselhou a neta a ler a carta com o coração limpo de mágoas, para só então tomar uma decisão firme sobre o próprio destino. O avô saiu para o terreiro, deixando Marina sozinha na cozinha com o silêncio e o pequeno envelope misterioso. Ela secou as mãos molhadas no avental florido, caminhou até a mesa em passos lentos e pegou a carta com as pontas dos dedos. O cheiro sutil de colônia amadeirada que vinha do papel apertou o peito dela, trazendo lembranças das tardes agradáveis de conversa. Ela foi para o seu pequeno quarto, sentou-se na beira da cama de ferro antigo e abriu o envelope com muito cuidado. As mãos dela tremiam levemente enquanto desdobrava o papel manchado pelas lágrimas sinceras do homem que a havia enganado. A primeira frase já fez os olhos escuros de Marina se encherem de água, desarmando a barreira de orgulho que ela tentava manter. Para continuarmos trazendo histórias emocionantes e cheias de lições valiosas, nós precisamos muito da sua companhia e participação aqui nos comentários. Escreva abaixo qual é a cidade e o estado de onde você está nos acompanhando hoje. Nós lemos cada mensagem com o maior carinho. Saber que estamos juntos nessa caminhada torna o nosso trabalho de narração muito mais bonito e gratificante todos os dias. Marina leu cada palavra escrita com a alma ferida de Henrique, sentindo a angústia saltar do papel diretamente para o seu peito. Ela leu sobre as noites mal dormidas, sobre a solidão no meio da riqueza e sobre o medo apavorante de perder o único amor verdadeiro. A letra torta e as manchas de lágrima provavam que aquele homem poderoso estava completamente quebrado e rendido aos pés dela. A carta não pedia que ela esquecesse o erro, não exigia que as coisas voltassem a ser como eram antes da terrível confusão. Henrique apenas pedia que ela soubesse que cada sorriso que ele deu na cozinha de Dona Carmen foi a mais pura e cristalina verdade. Ele afirmava que o dinheiro era a única grande mentira, mas que o amor dele por ela era mais real do que o ar que ele respirava. As lágrimas de Marina finalmente transbordaram e molharam ainda mais o papel que repousava sobre o seu colo. Ela abraçou os próprios braços, embalando a dor de amar alguém que a decepcionou e de não conseguir simplesmente arrancar esse amor do peito. O coração dela gritava por perdão, mas a razão alertava para o perigo de se entregar a um homem de um mundo tão distante. Foi nesse momento de pranto silencioso que a porta do quarto rangeu suavemente, revelando a figura doce e acolhedora de Dona Carmen. A avó entrou no cômodo com passos miúdos, sentou-se na cama ao lado da neta e abraçou os ombros frágeis da jovem mulher. Ela não fez perguntas, apenas deixou que Marina chorasse todas as dúvidas encostada em seu ombro velho e maternal. Dona Carmen acariciou os longos cabelos escuros da neta e começou a falar com a sabedoria que apenas os muitos anos de vida podem dar. Ela disse que o amor verdadeiro nunca é um mar calmo, mas sim uma travessia cheia de redemoinhos e tempestades assustadoras.
A velha senhora afirmou que todos nós somos falhos e cometemos erros terríveis por medo de perder aquilo que mais prezamos. A avó lembrou Marina de que o telhado sobre as suas cabeças havia resistido à forte chuva apenas porque Henrique se importava o suficiente para agir. Ela pontuou que ele poderia ter ignorado a pobreza deles, poderia ter ficado no conforto de sua mansão, mas escolheu sujar as mãos no barro por amor. A mentira dele nasceu da covardia, sim, mas as ações dele nasceram de um coração muito generoso e completamente apaixonado. Nós sabemos que a vida é feita de escolhas imperfeitas e que o perdão é um dos sentimentos mais difíceis de se cultivar dentro da alma humana. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre segundas chances e sobre o amor que supera barreiras, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. O seu compartilhamento pode ser o abraço que faltava no dia de um grande amigo ou de um familiar querido. As palavras doces de Dona Carmen caíram como um bálsamo curativo sobre o coração machucado e cheio de conflitos da jovem Marina. Ela enxugou o rosto molhado com as costas da mão e guardou a carta cuidadosamente de volta dentro do envelope branco e amassado. Ela ainda precisava de muito tempo para curar a ferida da confiança quebrada, mas a raiva cega já havia deixado seu coração. Os dias continuaram a passar na pequena propriedade rural, trazendo ventos mais gelados que anunciavam a chegada iminente do inverno rigoroso. Henrique cumpriu rigorosamente a sua promessa e não tentou se aproximar da cerca, mantendo uma distância triste e respeitosa. Ele apenas observava de longe, pela janela de vidro, acompanhando a rotina da família como um fantasma preso em seu próprio castelo luxuoso. Marina notou essa distância respeitosa e, de uma maneira muito estranha, passou a sentir falta do barulho dos passos dele no quintal vizinho. Ela sentia falta da voz grave desejando bom dia e do sorriso tímido que ele dava quando Dona Carmen oferecia um pedaço de bolo quente. O vazio daquela enorme falta começou a pesar muito mais do que o ressentimento passageiro pela mentira do homem solitário. Em uma sexta-feira de manhã muito nublada, um acontecimento inesperado quebrou a calmaria triste que havia se instalado nas duas propriedades rurais. O vento forte da madrugada havia aberto a porteira mal trancada do pasto nos fundos do terreno de seu Antônio, libertando alguns animais da família. Marina acordou sobressaltada com o latido desesperado do velho cachorro da casa, anunciando que algo estava muito errado no quintal dos fundos. Ela correu para a varanda enrolada em um xale grosso de lã, percebendo com desespero que o pequeno bezerro de estimação havia sumido. Era o animal favorito da jovem, um bicho frágil que ainda dependia de muitos cuidados para sobreviver ao frio daquela manhã cinzenta. Marina calçou as botas de borracha rapidamente, pegou uma corda e avisou o avô que iria vasculhar a pequena mata que fazia divisa com as terras. O barulho da correria e os gritos, chamando pelo bezerro, chegaram até a casa espaçosa de Henrique, que estava acordado lendo na sala fria. Ele ouviu o tom de aflição na voz de Marina e não pensou duas vezes antes de jogar o grosso livro no sofá e correr para fora. Ele não pediu permissão, não pensou no orgulho e nem no distanciamento, apenas pulou a cerca de madeira com uma agilidade desesperada e afobada. Ele alcançou Marina bem na entrada do matagal escuro e úmido, segurando com força o braço dela para evitar que ela corresse às cegas pela mata fechada. Ela se assustou com a presença repentina dele, mas a preocupação intensa com o pequeno animal falava muito mais alto do que qualquer constrangimento entre eles. Henrique disse, com a voz firme e decidida, que iria com ela e que eles não voltariam para casa sem encontrar o bezerro perdido. Se você gosta de ver as pessoas se ajudando nos momentos de apuro, deixando as diferenças de lado para fazer o bem, deixe o seu curtir agora. As histórias que aquecem o coração e nos trazem de volta a fé na humanidade precisam ser espalhadas por todos os cantos. Se inscreva e venha fazer parte desta corrente do bem com a nossa maravilhosa família de inscritos. Eles adentraram o matagal fechado lado a lado,
lutando contra os galhos baixos e espinhentos e contra a lama escorregadia deixada pela chuva da madrugada. Henrique ia na frente, usando os braços fortes para abrir caminho na vegetação densa e proteger o rosto de Marina dos arranhões dos galhos rudes. Ele afundava os sapatos caros de couro no barro espesso sem demonstrar a menor hesitação ou qualquer incômodo com a sujeira da floresta. Eles caminharam por quase uma hora inteira, chamando o nome do animal e apurando os ouvidos para tentar captar qualquer som no meio das árvores antigas. O frio era cortante, mas o suor do esforço físico já molhava as testas e as roupas de ambos no meio daquela busca frenética. Henrique notou o cansaço no rosto de Marina e pediu que ela parasse um instante para recuperar o fôlego encostada no tronco de uma árvore grande. Foi durante esse breve momento de silêncio absoluto que eles ouviram um mugido muito fraco e assustado vindo do fundo de um pequeno barranco escorregadio. Eles correram na direção do som abafado, escorregando na terra úmida até chegarem à beirada de uma vala profunda coberta por raízes retorcidas. Lá embaixo, preso entre pedras lisas e muita lama, estava o pequeno bezerro assustado e tremendo de muito frio. Marina entrou em um pequeno desespero ao ver que o animal estava exausto e não conseguia sair do buraco fundo sem ajuda humana. Antes mesmo que ela pudesse pensar em como descer até lá, Henrique já estava escorregando pelo barranco inclinado, agarrando-se com força nas raízes expostas. Ele desceu até o fundo da vala encharcada, afundando os pés e metade das pernas na água barrenta e muito gelada. Ele abraçou o bezerro assustado e pesado, sentindo as unhas do animal rasgarem de leve a manga da sua camisa e arranharem a sua pele clara. Com um esforço físico tremendo, Henrique ergueu o peso considerável do bicho acima da própria cabeça, usando toda a força que restava em seus braços cansados. Ele empurrou o animal barranco acima, onde Marina o agarrou pela corda e ajudou a puxá-lo em segurança para a terra mais firme do topo. Após garantir que o bezerro estava salvo, Henrique tentou subir o barranco de volta, mas a lama escorregadia cedeu sob o seu peso pesado. Ele escorregou feio, machucando fortemente os joelhos nas pedras ocultas e caindo de costas no chão sujo e encharcado do buraco fundo. Ele soltou um pequeno gemido de dor, segurando a perna machucada enquanto respirava de forma rápida e pesada pela queda repentina. Marina prendeu a corda do bezerro rapidamente em uma árvore próxima e se debruçou sobre a beirada do barranco com o coração quase saindo pela boca de medo. Ela estendeu as mãos pequenas, o máximo que conseguiu na direção do homem que estava sujo da cabeça aos pés por causa dela e de seu pequeno animal. Ela chamou o nome dele com uma voz carregada de genuína emoção e um desespero que revelava todo o amor que ela ainda guardava em segredo. Ele olhou para cima, o rosto sujo de barro misturado com o suor da testa e um sorriso pequeno, porém vitorioso, despontando nos lábios. Ele ignorou a forte dor no joelho, agarrou-se em uma raiz grossa e segurou a mão firme que a jovem mulher do campo lhe estendia com força. Juntos, eles puxaram e lutaram contra a terra molhada até que Henrique conseguisse chegar ao topo do barranco e desabar exausto sobre a relva úmida da floresta. Eles ficaram ali deitados no chão lado a lado, ofegantes, sujos de lama e com os corações batendo no mesmo compasso acelerado de alívio e vida. Marina virou o rosto para olhar o homem bilionário que não hesitou em se arrastar na lama fedorenta por um simples animal de uma casa humilde. Naquele exato momento, o enorme muro de mágoa e desconfiança que ela havia construído em seu peito desmoronou completamente. O vento frio da mata balançava as folhas das árvores antigas de forma muito suave. Henrique e Marina continuavam deitados na grama úmida, recuperando o fôlego após o grande susto. O peito do homem subia e descia rapidamente pelo esforço extremo. Ele não sentia a dor dos joelhos ralados.
Sentia apenas o alívio imenso de ver o pequeno animal a salvo. Marina virou o rosto sujo de terra para o lado e encontrou o olhar cansado dele. Os olhos escuros da jovem mulher estavam cheios de uma gratidão profunda e verdadeira. Ela percebeu que o dinheiro farto não havia comprado a coragem daquele homem. Aquela bravura nobre vinha da alma limpa de alguém que amava de verdade e sem medidas. Eles se levantaram devagar, apoiando os corpos doloridos nos troncos grossos das árvores da floresta. Henrique mancou levemente, sentindo a perna latejar devido à queda no barranco de pedras. Marina não pensou duas vezes, antes de passar o braço forte dele sobre os seus próprios ombros. Ela ofereceu o seu corpo pequeno como apoio firme para que ele pudesse caminhar com mais segurança. O caminho de volta para a casa humilde foi feito em um silêncio muito confortável e cheio de significados. A mão de Henrique repousava no ombro de Marina, e ele sentia o calor reconfortante daquela proximidade inesperada. O pequeno bezerro caminhava na frente deles, guiado pela corda e soltando mugidos baixinhos e cansados. A floresta parecia abençoar aquele reencontro silencioso com o canto suave dos pássaros da manhã. Quando eles finalmente saíram da área de mata densa, avistaram a pequena varanda da casa de tijolos aparentes. Seu Antônio e Dona Carmen estavam em pé na porta, com os rostos marcados por uma aflição terrível. Ao verem a neta sã e salva, trazendo o animal e amparando o vizinho machucado, os dois velhos respiraram aliviados. Dona Carmen correu para dentro da cozinha para esquentar água e preparar toalhas limpas. Se você também acredita que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo, deixe o seu curtir agora mesmo. A sua curtida é um abraço carinhoso que chega até nós e nos incentiva a continuar produzindo essas narrativas de fé. Inscreva-se no nosso canal para fazer parte dessa família maravilhosa que valoriza as coisas simples e boas da vida. Seu Antônio ajudou Henrique a se sentar em uma cadeira de madeira robusta na pequena varanda da frente. O velho senhor não disse uma única palavra de reprovação ou de desconfiança naquele momento tão frágil. Ele apenas olhou para as roupas completamente arruinadas do milionário e balançou a cabeça com um sorriso muito discreto. O avô sabia que um homem só suja as próprias vestes daquela maneira quando o coração dele é puro. Marina trouxe uma bacia de alumínio cheia de água morna, acompanhada de panos de algodão muito limpos e sabão neutro. Ela se ajoelhou no chão rústico de cimento queimado, bem de frente para o homem que havia salvado o dia. Henrique tentou recuar a perna machucada, dizendo baixinho que ela não precisava ter aquele tipo de trabalho com ele. Mas a jovem mulher segurou o joelho dele com uma firmeza delicada, negando o pedido com um simples olhar. Ela começou a limpar a lama grossa e escura das feridas com um cuidado maternal e extremamente carinhoso. A água morna lavava a sujeira da terra, e junto com ela, lavava também todo o ressentimento acumulado nas últimas semanas. Henrique observava o rosto concentrado de Marina, sentindo uma vontade enorme de chorar de pura emoção e grande alívio. Ele pediu perdão mais uma vez, com a voz embargada e muito trêmula. Marina parou de limpar o machucado por um breve instante e levantou os olhos escuros para encarar o homem rico. Ela disse, com a voz mansa, que a lama do barranco havia limpado a mentira que o dinheiro da cidade havia criado. Ela afirmou que o homem que pulou no buraco escuro era o verdadeiro Henrique por quem ela havia se apaixonado. Aquelas poucas palavras foram o remédio mais poderoso que a alma adoecida dele poderia receber. O coração do milionário disparou no peito, batendo em um ritmo de pura alegria e esperança renovada. Ele tocou o rosto sujo da jovem com a ponta dos dedos trêmulos, sentindo a pele macia sob a poeira do campo. Não havia mais muros, não havia mais cercas invisíveis. Havia apenas dois corações dispostos a recomeçar do jeito certo. A paz finalmente havia retornado para aquela pequena estradinha de terra no interior distante. Nós sabemos que perdoar exige muita grandeza de espírito e uma coragem que nem todos possuem nos dias de hoje.
Se você conhece alguém que precisa ouvir essa linda mensagem sobre perdão e recomeços, compartilhe este vídeo com essa pessoa querida. O seu compartilhamento pode levar luz e esperança para um coração que se encontra perdido na escuridão das mágoas antigas. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Henrique foi rápida, embalada pelos cuidados diários e muito amorosos de Marina. Ele passou a frequentar a cozinha de Dona Carmen todos os dias, bebendo o café fresco e comendo o pão caseiro. A mentira havia sido completamente enterrada no passado, e agora a amizade florescia de forma honesta e transparente. Seu Antônio voltou a sorrir farto, tratando o vizinho abastado como um filho que a vida lhe deu de presente. Foi durante uma dessas tardes ensolaradas e calmas que Henrique tomou a decisão mais importante de toda a sua longa vida. Ele estava sentado na varanda de sua grande casa, observando o vento brincar com as folhas verdes das árvores frutíferas. Ele percebeu que não sentia a menor falta dos prédios espelhados, das reuniões estressantes e dos lucros absurdos de sua grande empresa. A felicidade dele cabia perfeitamente dentro daquele quintal simples e na companhia daquela família acolhedora. Na manhã de uma segunda-feira, ele vestiu um dos seus melhores ternos escuros, que agora parecia uma fantasia apertada e muito desconfortável. Ele pegou as chaves do carro importado e dirigiu por 2 longas horas até a grande metrópole barulhenta e muito poluída. O trânsito caótico e o barulho das buzinas agressivas pareceram agredir os ouvidos dele de uma forma inédita. Ele estacionou na garagem subterrânea do imponente prédio espelhado e subiu até a sala luxuosa da presidência. Henrique convocou todos os seus sócios arrogantes para uma última e definitiva reunião de emergência na sala de conferências. Ele não se sentou na cabeceira da mesa de mogno, preferiu ficar em pé, com as mãos apoiadas no encosto da pesada cadeira. Com uma voz muito calma e serena, ele anunciou a sua saída definitiva de todas as operações e negócios da grande corporação. Ele assinou dezenas de papéis burocráticos, transferindo a presidência e os poderes para os outros diretores engravatados. Os homens ricos na sala não conseguiam acreditar no que os seus próprios olhos e ouvidos estavam testemunhando ali. Um deles perguntou, com um tom de puro deboche, se Henrique iria mesmo jogar a vida inteira no lixo para virar um fazendeiro sujo. Henrique sorriu de forma compassiva, sentindo até um pouco de pena da ignorância espiritual daquele homem ganancioso e solitário. Ele respondeu que estava jogando o lixo fora para finalmente poder começar a viver a sua vida de verdade. É uma imensa alegria saber que a nossa voz chega a tantos lugares bonitos do nosso amado país continental. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado para que nós possamos mandar um abraço muito especial. A sua participação ativa enche o nosso trabalho de propósito e transforma o nosso canal em um grande encontro de bons amigos. Henrique saiu do grande prédio de vidro, sentindo como se dezenas de toneladas de chumbo tivessem sido retiradas de seus ombros largos. Ele passou no seu apartamento de luxo apenas para recolher algumas roupas confortáveis, álbuns de fotos antigas e alguns poucos livros favoritos. Ele olhou para os móveis caros e para as obras de arte penduradas nas paredes frias, sem sentir absolutamente nenhum pingo de saudade. Aquele lugar enorme nunca foi o seu lar, foi apenas uma sala de espera luxuosa para o seu verdadeiro destino. A viagem de volta para o interior foi a mais feliz que ele já havia feito em todos os seus 36 anos de idade. Ele abriu os vidros do carro, deixando o vento bagunçar os seus cabelos e o cheiro de mato invadir o veículo. Quando ele finalmente avistou a estradinha de terra dourada, o sol já começava a se pôr no vasto horizonte colorido. Ele parou o carro em frente à cerca florida, e lá estava ela, Marina, regando as plantas com os pés descalços. Ele desceu do carro, caminhou até a cerca baixa e sorriu para a mulher que era dona do seu coração por inteiro. Marina percebeu a mudança radical na postura dele, a leveza inédita que brilhava solta nos olhos do homem maduro.
Henrique contou a ela sobre a reunião na cidade grande e sobre como havia deixado todo aquele mundo corporativo para trás de vez. Ele disse que, a partir daquele momento, a profissão dele seria apenas cuidar da terra e cuidar dela todos os dias. Marina soltou o pequeno regador de plástico verde e correu para abrir a pequena cancela de madeira que separava os terrenos. Ela não hesitou em abraçar o pescoço de Henrique com força, escondendo o rosto sorridente no ombro largo do seu grande amor. Ele envolveu a cintura fina dela com os 2 braços, erguendo a jovem do chão e girando os dois no meio do quintal de terra batida. A risada alta e gostosa dela ecoou por todo o silêncio bom daquela noite que apenas começava. Os meses seguintes foram de uma paz tão profunda que parecia um pedaço do paraíso caído diretamente na terra do interior. Henrique comprou roupas mais rústicas, botas de couro resistente e chapéus de palha para se proteger do sol forte. Ele passava as manhãs inteiras ajudando seu Antônio na horta farta, aprendendo sobre as fases da lua e o tempo certo do plantio. As mãos do ex-milionário agora eram grossas, calejadas e cheias de terra, exatamente como as do avô de Marina. Ele não tinha vergonha de sua nova condição. Muito pelo contrário, ele exibia os calos nas mãos como verdadeiros troféus de guerra. Dona Carmen costumava rir da falta de jeito inicial dele com a enxada pesada, mas admirava a força de vontade do rapaz. Ele se tornou parte daquela família de forma tão orgânica que a velha cerca divisória perdeu completamente o seu antigo sentido. Certa tarde, com a permissão dos avós, Henrique arrancou a cerca de madeira, unindo os 2 grandes quintais para sempre. Nós adoramos contar histórias que nos fazem acreditar novamente na beleza dos recomeços e na força transformadora do bem. Se você está gostando de acompanhar essa linda trajetória de amor puro, aproveite e ative o sininho das notificações agora mesmo. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que tivermos uma nova narrativa emocionante esperando por você aqui no nosso espaço. Quando a primavera voltou a pintar os campos com flores selvagens de todas as cores imagináveis, Henrique decidiu dar o passo mais importante. Ele esperou que Marina fosse até a cidade vizinha fazer pequenas compras e chamou seu Antônio e Dona Carmen para uma conversa séria. Os 3 se sentaram na pequena varanda da casa de tijolos, acompanhados de uma garrafa térmica de café e fatias grossas de bolo de milho. Henrique estava nervoso, limpando o suor das mãos na calça jeans surrada que vestia. Ele olhou fundo nos olhos marejados daqueles 2 idosos e abriu o seu coração com a maior sinceridade e o maior respeito do mundo. Ele pediu a mão de Marina em casamento, prometendo que dedicaria cada segundo da sua respiração para fazê-la a mulher mais feliz da terra. Seu Antônio sorriu largo, revelando as rugas de uma vida inteira de trabalho duro e de muita honestidade no campo. Ele disse que o rapaz já havia provado o seu grande valor e que seria uma grande honra tê-lo como neto oficial. Dona Carmen chorou copiosamente, abraçando Henrique com a força de uma mãe que abençoa a nova união de um filho amado. Quando Marina retornou da cidade no final da tarde, encontrou os 3 sentados na varanda com sorrisos misteriosos e radiantes. Henrique caminhou até ela, ajoelhou-se na terra vermelha do quintal e tirou uma pequena caixinha de veludo do bolso da calça rústica. Ele não ofereceu um anel com diamantes gigantescos, ofereceu uma aliança de ouro simples e polida, delicada como o sorriso dela. O pedido foi feito ali mesmo, com as galinhas ciscando ao redor e o cheiro inconfundível do fim de tarde perfumando o ar. Marina disse sim com a voz embargada pelas lágrimas de alegria, puxando o homem amado para um beijo apaixonado e muito terno. A notícia do futuro casamento se espalhou rápido pela vizinhança rural, trazendo grande alegria para todos os moradores daquela pacata e amigável estradinha de terra. Os preparativos para a singela cerimônia de casamento movimentaram a rotina mansa daquela humilde família durante as longas e calmas semanas seguintes.
Dona Carmen fez questão de costurar o vestido da amada neta, usando um tecido de algodão muito branco e rendas simples compradas na feira. Henrique não contratou decoradores famosos ou bandas caras da grande cidade para animar a sua esperada festa de união. A comunidade inteira se reuniu para ajudar, trazendo pratos fartos de comida caseira, flores colhidas no campo e muita vontade de festejar. O grande dia amanheceu com um céu azul de tirar o fôlego, sem uma única nuvem escura para ameaçar a festa armada no quintal. A cerimônia aconteceu debaixo da grande árvore frondosa que ficava na frente da casa de tijolos e de telhado consertado. O padre da pequena paróquia local conduziu a celebração com palavras doces sobre humildade, companheirismo e o poder salvador do amor sincero. Henrique usava um terno de linho claro e despojado, e Marina caminhava descalça sobre o tapete de pétalas coloridas. Ela parecia um verdadeiro anjo de vestido branco, sorrindo com aquela mesma pureza que havia encantado o milionário no primeiro dia. Quando eles trocaram as simples alianças douradas, uma salva de palmas calorosa ecoou por toda a vizinhança reunida na sombra da árvore. A festa que se seguiu foi regada a sucos de frutas frescas, muita sanfona tocada pelos vizinhos antigos e risadas muito altas e verdadeiras. Não havia garçons de luvas brancas ou taças de cristal fino, havia apenas alegria pura, suor e pessoas de coração absurdamente bom. Henrique dançou com a sua nova esposa no meio do terreiro de terra batida, levantando uma leve poeira dourada com os passos lentos. Ele olhou ao redor, vendo os avós sorrindo abraçados, os vizinhos conversando alto e a grande mesa farta de comida simples e deliciosa. Ele se lembrou das festas chiques que frequentava no passado, cheias de pessoas vazias que apenas mediam o valor umas das outras pelas roupas. Ali, naquele simples pedaço de chão batido, ele era o homem mais estupidamente rico e afortunado de toda a face da terra. A vida de casados começou com uma doçura tranquila que acompanhou a passagem serena dos anos naquela comunidade pacífica. Eles decidiram viver na casa maior, mas a velha casa de tijolos continuou sendo o coração pulsante onde todos se reuniam para as refeições sagradas. A riqueza de Henrique garantiu que os avós tivessem os melhores médicos e remédios na velhice, mas sem nunca ferir a simplicidade daquela boa gente. Ele investiu boa parte do seu dinheiro, ajudando a pequena escola rural do bairro e melhorando as estradas de terra esburacadas para todos. A velha bicicleta enferrujada, que mudou a história deles, não foi jogada fora ou trocada por um carro de luxo mais potente. Henrique fez questão de limpar a ferrugem e pintar a bicicleta de vermelho, pendurando a velha condução na parede da grande varanda espaçosa. Ela ficava ali como um lembrete físico e diário de que a verdadeira riqueza não chega de jatinho particular ou de limusine blindada. A felicidade autêntica chega pedalando devagar, com os pés completamente descalços e um sorriso escancarado que ilumina os caminhos mais escuros. Às vezes, durante as noites silenciosas e estreladas do interior, Henrique sentava na varanda, segurando a mão morna e macia de sua esposa Marina. Ele olhava para a imensidão do céu escuro e agradecia em um profundo silêncio pela coragem que teve de mudar de vida radicalmente. O homem que antes possuía apenas números frios em uma conta bancária internacional, agora possuía uma família de verdade e um amor que não se acaba. Ele havia finalmente descoberto o esconderijo secreto da paz interior, e esse tesouro não tinha nenhum preço em moeda corrente. Meu querido amigo e minha querida amiga, que chegou até o final dessa jornada de amor junto conosco. A vida costuma nos pregar peças curiosas e nos mostrar que o sucesso que a sociedade impõe raramente preenche as lacunas da nossa alma cansada. Henrique precisou alcançar o topo do mundo material para entender que a vista lá de cima era assustadora, muito fria e cheia de solidão extrema. Foi necessário encontrar a simplicidade de uma vida no campo para que o seu coração, endurecido pelo dinheiro, voltasse a bater de forma humana.
Nós passamos tanto tempo correndo atrás de mais coisas, de melhores casas, de carros mais novos e de contas bancárias mais gordas para o futuro. Mas esquecemos que o tempo é a única moeda que não podemos recuperar e que a felicidade mora nos detalhes pequenos que muitas vezes ignoramos. O cheiro de um café bem feito, o abraço de quem amamos, a saúde dos nossos idosos e a paz de deitar a cabeça no travesseiro com a consciência muito limpa. São esses os verdadeiros luxos que sustentam a nossa sanidade quando as tempestades inevitáveis da vida batem forte na nossa porta e no nosso telhado. Se essa história encontrou um lugar especial no seu coração hoje, peço que se inscreva no nosso canal para que a nossa família cresça ainda mais. Deixe o seu curtir e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que uma nova narrativa emocionante for publicada aqui. A sua presença e o seu carinho são as maiores recompensas que podemos receber por todo esse nosso humilde trabalho diário de contar histórias de vida. Para finalizar a nossa conversa de hoje, eu quero te deixar uma pergunta muito sincera e profunda para você refletir. O que na sua vida atual tem o verdadeiro valor de um grande tesouro e que nenhum dinheiro do mundo seria capaz de comprar de você? Pense nisso com carinho. Escreva a sua resposta aqui nos comentários e vá viver o seu dia com muito amor, muita paz e muita gratidão no peito. Um grande abraço da nossa equipe e até a nossa próxima história narrada.